Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você. Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer aqui a minha saudação a todos os abençoados que estão nesses dias, o mundo afora pregando o evangelho, o ID de Deus, e que estão retornando para suas casas agora, para você e da sua família, para estarem juntos, reunidos mais uma vez amanhã, Enfim, os evangelistas são assim, os missionários, aí eles voltam, outros ficam, cada um cumprindo a sua missão. Que Deus abençoe a cada um, amém? Missionários, missionárias, enfim, povo de Deus, glória a Deus. Eu estava meditando aqui na palavra, e Deus me deu a palavra que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, o versículo, carta aos Tessalonicenses 5. E o que nos diz, Tessalonicenses 5, aleluia, glória a Deus. Esta palavra que eu estava fazendo a leitura de um livro, e eu me senti bem, tá lendo aquele livro, porque tem tudo a ver com as escrituras, está baseado dentro das escrituras, e a gente só faz enriquecer, o nosso lado, da sabedoria que vem do alto céu. Glória a Deus. E eu gosto disso. E aí eu falei, vou estar fazendo a leitura, e vamos estar aqui expressando em ritmo de reflexão. Que essa mensagem chegue onde eu não posso ir. Você já conhece o meu canal, vai lá. Se não conhece, seja membro, vai lá, deixa o seu joinha, amém? Ajuda a manter esse canal, glória a Deus. Quero dizer que não ganho nada para ministrar a palavra de Deus. De graça vos dou, de graça vos dai. E assim eu vou vivendo e estou muito bem desse jeito. Nada contra quem vende a palavra de Deus. Cada um vai acertar com Deus. Eu estou bem da forma que Deus me levantou. Estou ótimo. Glória a Deus. E a palavra se encontra aqui em 1 Tessalonicenses, versículo 23. Glória a Deus, Está aqui a palavra. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que Deus venha nos dar a sabedoria que só do alto céu vem, para que nós possamos estar expressando esta palavra e que ela alcance vidas. O que eu aprendo com isso? E lendo, meditando em um livro que tem a ver com as escrituras, o que é o ser humano? O que é o ser humano? O que é o ser humano? O que é o homem? O que é? Quando eu falo homem, eu estou falando do gênero homem e mulher. E nós vamos estar fazendo assim, sempre, um estudo sobre essa leitura, e aí até chegarmos ao final. Amém? E sentir, Deus tocou, sentir de Deus fazer desta forma. E aqui eu me encontro, no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. O que é o ser humano? O que é o homem? O que é a mulher? De acordo com a Bíblia, o homem tem uma constituição física e espiritual, tendo sido criado como uma trindade, espírito, alma e corpo. Assim como Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu me lembro muito bem que ainda não conhecia as Escrituras, e hoje eu sei que muitos ministérios buscam dentro da palavra de Deus
uma leitura para o batismo. E eu fui batizado, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu me lembro que ainda no início da minha trajetória estava, a Trindade é trinitariana. Trindade não tem na Bíblia, não tem, tá tudo bem, tá. Mas tem Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus mandou os seus discípulos: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem na Bíblia ou não tem? Para quem um dia no passado falou para mim que não. Está vendo? Por isso a importância de examinar as Escrituras. É porque muitos ministérios, irmãos, muitos ministros procuram uma mensagem dentro da Bíblia para o batismo. Só que Jesus é Deus, Deus é Jesus. 3 em 1. E a palavra fala, de acordo com a Bíblia, o homem tem uma constituição física e espiritual, tendo sido criado como uma trindade. 2 pontos. Espírito, alma e corpo. Assim como Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. As Escrituras mostram a divisão do ser humano em 3 partes. Olha só, as Escrituras mostram a divisão do ser humano em 3 partes, afirmando, inclusive, que Deus deseja santificar cada uma delas. Deus deseja santificar cada uma delas. Por que está escrito? Porque comecei com esse versículo, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Porque, olha só, as Escrituras mostram a divisão do ser humano em 3 partes, afirmando, inclusive, que Deus deseja santificar cada uma delas. Veja, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nosso espírito, aleluia, para que nós, olha só, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, para que nós sejamos conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Conservados é viver em Cristo Jesus, dentro da palavra. O ser humano difere, isso é aqui 1 Tessalonicenses 5, 23, aonde começamos essa leitura. O ser humano, ele difere dos animais, porque somente ele é composto por essa trindade, que foi dada por Deus na finalização da sua obra. A diferença, o que difere o ser humano dos animais, O ser humano difere dos animais porque somente ele, só o ser humano é composto por essa trindade que foi dada por Deus na finalização da sua obra. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor Jesus, Deus é Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. E somente o ser humano tem esse privilégio e é diferenciado dos animais. Glória a Deus. E aqui vamos nós. A palavra nos fala, Adão teve o seu corpo moldado do pó da terra, e para que o fôlego de vida entrasse nele, o Todo-Poderoso soprou em suas narinas. Somente ele recebeu esse toque. Somente Adão recebeu esse toque, ninguém mais. Somente Adão. O Todo-Poderoso, nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tocou em suas narinas para que ele recebesse o fôlego de vida. O Todo-Poderoso soprou em suas narinas. E somente, olha só, somente ele recebeu esse toque.
Ninguém mais recebeu esse trato. Glória a Deus. O Espírito, o que está escrito no livro de Jó, lá em Jó 33, no versos 4. Jó 33, versos 4. O Espírito de Deus me fez, 2 pontos, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito de Deus, glória a Deus, me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Jó 33, versos 4. O sopro do Altíssimo fez com que o ser humano se tornasse a sua imagem e a sua semelhança. O que nós encontramos no livro de Gênesis, lá em 1 Gênesis, nos versos 26 e 27. Que Deus fez o homem como a sua imagem e semelhança. Por isso, irmãos, que nós temos que lutar bastante, nos esforçarmos bastante, para que nós possamos, assim, estar na presença do Senhor. O que nós puder se esforçar para estar sempre na presença de Deus, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Olha só, o sopro do Altíssimo fez com que o ser humano se tornasse a sua imagem e a semelhança. Isso se encontra no livro de Gênesis. Embora o homem tenha uma constituição física, ele também é dotado da parte espiritual, assim como Deus é. O homem, nós somos dotados de uma condição física, aqui se encontra, mas também temos a parte espiritual, assim como Deus é. Aí voltemos e lembramos da palavra aonde Jesus veio à terra 100% homem, 100% espírito, e que deu a vida por nós, sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, levou sobre seu lombo todos os nossos pecados. E poucos hoje param para refletir. Estamos agora aproximando essa data agora, né? Aonde temos que estar fazendo uma reflexão mais aprofundada sobre Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por ti, por mim, por nós, sem nenhum pecado. Fazer uma reflexão sobre Deus, que deu seu único Filho. Mas Deus é Jesus, Jesus é Deus, pastor? Sim. Ninguém explica Deus. Eis a resposta. Ninguém explica Deus. Deus não é para ser explicado. Deus é para você crer. E aí você crendo, você sendo obediente, aí Ele faz a obra na sua vida. É isso. Então a palavra nos fala que Deus, portanto, o fôlego da vida pode estar em todos os seres vivos, mas somente a raça humana compartilha com o Altíssimo este privilégio. Todo ser vivo tem o fôlego da vida. Em todos os seres vivos tem o fôlego da vida, mas somente nós humanos, é que temos sim o privilégio de ser Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Então vejamos a diferença que agora é entre espírito, alma e corpo. Vamos ver a diferença entre espírito, alma e corpo? Tome bem posse dessa palavra que hoje está sendo aqui, né, ministrada. Pegue como estudo. Pegue esses versículos. Faça a meditação. Vejamos a diferença entre espírito, alma e corpo. Primeiro que do espírito vem a inteligência e a capacidade de interagir com o mundo espiritual. O espírito vem a inteligência. E o espírito tem a capacidade, só o espírito tem a capacidade de interagir
com o mundo espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo já fala, só entende das coisas do Espírito quem está no Espírito. Por quê? Do Espírito vem a inteligência e a capacidade de interagir com o mundo espiritual. E o mundo espiritual não é só assim, irmãos, para você se aprofundar, para você interagir. Requer renúncia, esforço da nossa parte, para que nós possamos estar em oração, em meditação, para que nós possamos estar mais perto do nosso Ser Supremo Deus, do Todo-Poderoso. Mas poucos estão querendo isso. E o fim está chegando, o fim vem, o fim virá, está chegando. Eis a questão. Portanto, olha só, do Espírito vem a inteligência e a capacidade de interagir com o mundo espiritual. É no Espírito que estão a sabedoria. Está vendo? É no Espírito que estão a sabedoria. O talento, a inteligência, é no Espírito. No Espírito você encontra a sabedoria, a inteligência, o talento. Por quê? Homem sábio não é aquele que tem o diploma. Homem sábio é aquele que tem obediência à palavra de Deus e crê no Senhor nosso Deus. Porque Deus é sabedoria. Antes de tudo existir, Ele já existia. Deus é a sabedoria, é o talento. E Ele passa para nós através do Espírito, mas nós só podemos ter através dessa força de vontade de nossa parte para nós conhecer o que é o nosso Deus, o mundo espiritual. Essa que é a verdade, irmãos. Então vejamos, é no Espírito que estão a sabedoria, o talento e a inteligência. Uma pessoa que tem habilidades para, exemplo, uma pessoa que tem habilidades para a matemática, para as artes ou para o canto, por exemplo, recebeu esse talento emprestado de Deus. Seja na matemática, seja a pessoa dentro da matemática, né, dentro das artes, né, tanto vai ser para o canto, para o louvor. Ele recebeu. Você, irmão, aí, você que é um levita, tem esse dom, você recebeu do Espírito esse dom, Deus te deu esse dom. Amém? Você que é um pregador da palavra, com a tua simplicidade, com a tua humildade, Deus te usa, porque Ele capacita os escolhidos. Aquele que Ele escolhe, Ele capacita para Ele. E nós temos que dar o lugar. Então vejamos, é dentro da matemática, é para as artes ou para o canto, por exemplo, recebeu esse talento emprestado de Deus. O Altíssimo distribuiu os seus talentos aos seres humanos com justiça e diversidade. Ele distribuiu os talentos com justiça e diversidade. Por isso, há pessoas com habilidades diferentes uma das outras. Está vendo? Por que há pessoas com habilidades diferentes uma das outras? Cada um, meu irmão. Cada um tem seu dom, cada um tem sua habilidade. O importante é você estar em Cristo, pregando a paz, buscando o amor e pregando o verdadeiro evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Por isso, há pessoas com habilidades diferentes umas das outras, mas todas são, divinamente capacitadas com um proveitoso intelecto. Você é um proveitoso intelecto, porque você tem o dom de Deus que Deus deu a você. Glória a Deus. É por meio do Espírito que o ser humano recebe a consciência do bem e do mal e a capacidade moral de fazer o que é reto, de pensar, pesar, avaliar e de aprender a tomar decisões. Nossa, isso aqui é muito forte. Isso é muito forte. Eu pego assim e já vou grifando, porque é muito forte.
Se você tomar posse, você vê que é forte. Vejamos, é por meio do Espírito, por meio do Espírito que o ser humano recebe a consciência. Aí agora a consciência, ou seja, lá na frente nós vamos encontrar a palavra livre-arbítrio. Então a consciência é minha, é sua, você sabe que você vai escolher, Deus deixou você à vontade, Ele não te força nada, Deus só te fez um convite. Pega a tua cruz e siga-me, se quiser. É livre-arbítrio. Então vejamos, isso aqui é forte. O ser humano recebe a consciência do bem e do mal e a capacidade moral de fazer o que é reto, de pensar, pesar, avaliar e de aprender a tomar decisões. A decisão é sua. Deus não força ninguém. Você que está aí agora, sabe, nos caminhos errados e falando no nome de Deus, mas você está falando, mas você está fazendo alguma coisa para mudar? Você está falando alguma coisa para mudar? Você está, melhor dizendo, você está fazendo alguma coisa para mudar? Está falando no nome de Deus. E o que você está fazendo para mudar? Olha o que a palavra está nos dizendo. Outra função fundamental do Espírito é possibilitar ao homem a comunicação com Deus. Isso é muito importante. Mais uma função que é fundamental do Espírito, né? Do Espírito é possibilitar ao homem a comunicação com Deus. Por isso podemos dizer que o Espírito é uma parte muito nobre na constituição humana. Meu Deus, porque através do Espírito a nossa comunicação ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra nos fala, buscai enquanto possa achar, invocai enquanto está perto. Invoca. Entre em espírito, que o teu espírito vai estar falando com o Espírito Santo de Deus. É isso. É desta forma. Ah, pastor, mas não é simples assim. É simples. Basta renunciar. Basta pagar preço. Ninguém quer mais isso. Sendo o Altíssimo Espírito, ele se comunica com o espírito humano. Isto é, se Deus é espírito, ele se comunica com o espírito humano. Ele é espírito, ele se comunica com o espírito humano. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só, sendo o Altíssimo Espírito, ele se comunica com o espírito humano. Isto é, Deus fala de espírito para espírito. O que eu entendo? Deus fala de espírito para espírito, como dizem as Escrituras. O que as Escrituras nos ensinam sobre isso? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, não com a alma, que somos filhos de Deus. Se encontra em Romanos. O que é que lá em Romanos 8, no versículo 16, já nos fala dessa forma. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, não com a alma, que somos filhos de Deus. O Espírito testifica que somos filhos de Deus, mas quando você está em Espírito, você entra em Espírito, porque Deus é Espírito, Ele fala com você, através do seu Espírito que está em você, também. Aleluia. Note que, desculpa, me perdoa, um pouco afônico essa semana, de ontem para cá, mas estou firme, igual uma rocha. Veja bem, neste que é o Espírito de Deus e o outro é o Espírito do homem. Olha só, neste que é o Espírito de Deus e o outro que é o Espírito do homem. Note que um é o Espírito de Deus e o outro é o Espírito do homem. Dá para notar que um é o Espírito de Deus e o outro é o Espírito do homem. É o Espírito humano que recebe a palavra de Deus e a sua influência para que se arrependa e use a fé. O que eu entendo por isso? O que nós podemos entender por isso? É o espírito humano que recebe a palavra de Deus e a sua influência para que se arrependa e use a fé.
É o espírito humano, porque Deus deixou aqui, irmãos. Está aqui, ó. Está aqui que Ele deixou para nós, através da palavra. Então eu entendo que através da palavra que nós vamos buscar e nos fortalecer mais e ser forte, nos fortalecer dentro da fé e entrar em espírito. É o espírito humano que recebe a palavra de Deus. Eu, você, nós recebemos a palavra de Deus. A palavra está aqui. A espada está aqui. O rolo está aqui. É só você buscar. Deus já deixou. E aí Deus fala com nós através desta palavra. Entendeu? Veja como é o manto, como é o mistério. Aleluia, terra. Está vendo? Mas cadê um pouquinho de esforço para meditar nas Escrituras, para ler as Escrituras? Meditar, sabe? Pegar como aula, como esforço. É o espírito humano que recebe a palavra de Deus e a sua influência para que se arrependa e use a fé. E aí nós vamos se arrepender através da palavra. É no espírito que desenvolvemos uma consciência espiritual sobre Deus e os seus pensamentos. É através do Espírito que nós desenvolvemos. É através do Espírito que nós buscamos dentro da palavra, aleluia, que nós buscamos dentro da palavra que Deus deixou para nós. E aí vem a revelação sobre nós, a revelação, a palavra. E o Espírito Santo de Deus fala conosco neste momento. E aí vem a palavra de Deus. É no Espírito que desenvolvemos uma consciência espiritual sobre Deus e os seus pensamentos. Aí Deus fala conosco. Aí é o momento que Deus não deixa você nem confundido, nem enganado e fala com a gente. É assim. É desta forma, terra. É desse jeito. Portanto, é o nosso espírito que nos diferencia de todas as demais criaturas de Deus. Portanto, é o nosso espírito que diferencia de todas as demais criaturas de Deus. Porque é o nosso espírito. Só que aqui eu vejo também, eu vou mais além. Não pode passar um tio nem diminuir um tio. Mas aqui tem algo que dá para nós enriquecer mais ainda. Né? Essa frase, portanto, é o nosso espírito que nos diferencia de todas as demais criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo é uma criatura. Você só passa a ser filho, servo de Deus, quando você conhece o Senhor nosso Deus através da palavra, que é o Espírito dele falando com você. Você aí aprende a falar com Deus. Então, eis a questão aqui. É o nosso Espírito que nos diferencia de todas as demais criaturas de Deus. Tá bom? Criatura, criatura. Não conhece Deus, não conhece Deus. Homem de Deus, homem de Deus. Pelo semblante, se você está em espírito, você percebe. Me pergunta, me falam, eu ouço muito por aí. Um homem de Deus, a gente já percebe logo, conhece logo. O homem de Deus, ele anda bem trajado, né? Ele anda bem trajado, ele anda com a gravata, com paletó, calça, social. Não, não. Não. Ei, eu não conheço o homem de Deus pelo que ele está vestido. Eu conheço o homem de Deus pela face dele. Deus me mostra pela face dele. Há poucos dias atrás eu ouvi isso novamente de um abençoado no mundo afora. Eu disse para ele: você conhece um meliante no mundo do crime que se denomina o nome de estelionatário? Ele disse: conheço. Você já viu como é que ele anda? Ele anda assim, bem trajado, sim, bem trajado. De paletó, terno e gravata, ele chega, compra fiado, ainda leva o troco. Não é? E aí ele é homem de Deus? Não. Quer dizer que você só conhece o homem de Deus se tiver de terno, paletó e gravata? Você tem que entrar no espírito, que ele pode estar com a roupa
Ele pode estar de camiseta, ele pode estar de bermuda, ele pode estar com uma roupa simples, a camisa, calçada, a chinelinha dele, a havaiana, enfim. Você olhou, você está em espírito, você viu se no rosto dele há Espírito Santo de Deus. Para de estar julgando, sabe? Nunca julgue nem pelo traje, nem pela aparência, viu? Porque por fora é bela viola, mas por dentro pode ser pão bolorento. Já dizia meu avô. Viu? Entre em espírito e Deus te revela. Ao buscar ao Senhor, é fundamental saber que Ele é Espírito, pois toda a adoração rendida a Ele só será aceita se for feita com sinceridade pelo Espírito. Meu Deus, é o que eu falei. Só será rendida a Deus toda a adoração se for feita em Espírito e em verdade. Ou seja, o Altíssimo não se satisfaz com uma adoração baseada em emoções e sentimentos humanos. Por isso o Senhor Jesus diz, 2 pontos, o que Jesus diz? Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Isso se encontra no Evangelho de João 4, lá no versículo 24. Versículo 24, Evangelho de João 4. Glória a Deus, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Por isso que Deus fala, ao buscar ao Senhor é fundamental saber que Ele é Espírito, pois toda a adoração rendida a Ele só será aceita se for feita com sinceridade pelo Espírito. Ou seja, o Altíssimo não satisfaz com uma adoração baseada em emoções, sentimentos humanos. Não adianta você ir para o púlpito, né, para o louvor, pela emoção, pela carne. Deus não chega no trono, não. Invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala que Deus é Espírito. E importa que os adorem e adorem em Espírito e em verdade. Está escrito no Evangelho de João 4, versículo 24. O plano original de Deus ao criar o ser humano foi de que a alma fosse continuamente conduzida pelo Espírito. Deus, quando criou o ser humano, foi de que a alma fosse sempre conduzida pelo Espírito. O plano original de Deus. Isso significa, mais para frente a gente vai estar falando, então teve a quebra desse plano. E creio eu que a quebra foi através do pecado de Adão, né? Então o plano original de Deus ao criar o ser humano foi de que a alma fosse continuamente conduzida pelo Espírito. Mas ao cair, Adão entregou a sua alma à escravidão do pecado e a sua carne passou a prevalecer. Depois de Adão, o plano original de Deus era que nós fosse Espírito, sempre Espírito, Espírito. Por isso que existe em Gênesis, capítulo 6, a corrupção humana, no versículo 3, onde tem ponto e vírgula de 1, que Deus fala que o Espírito dele não contende com o homem 24 horas, ele quer dizer isso. E aqui está falando para nós, dessa mesma forma, aleluia. O plano original de Deus, ao criar o ser humano, foi de que a alma fosse continuamente conduzida pelo Espírito. Mas ao cair, o plano original de Deus era que fosse conduzida sempre pelo Espírito. Mas ao cair, Adão entregou a sua alma à escravidão do pecado e a sua carne passou a prevalecer. A alma. Agora vamos aqui ver o que é a alma. Amém? Estamos finalizando essa parte aqui, mas eu vou deixar para que nós possamos assim estar dando continuidade depois o que é a alma, né?
até onde? Vai que tudo é com ordem e decência. Né, irmãos? E a alma é a substância incorpórea, ou seja, que não possui corpo, que habita na matéria física humana. Eu vou estar grifando aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, para que depois nós venhamos novamente, né, fazer mais uma leitura desta palavra. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, até aqui, Senhor, o Senhor nos sustentou. Eu te agradeço por esta palavra, Senhor, que aqui se encontra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, aonde nós somos Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. Eu te agradeço e que o Senhor venha, Pai, fazer a obra na vida de cada um de nós. E que esta semana, Pai, que é uma semana aonde se comemora, né? Se comemora o dia em que por que, pastor, você está falando comemora? Comemora. O dia em que Deus, que o Senhor Jesus me deu e me tirou do Egito, me deu o livramento do mal. Então se comemora no dia em que o Senhor foi para a cruz morrer pelos meus pecados. E o Senhor que veio aqui, e os do Senhor muitos não recebeu. Mas essa semana é a semana de reflexão, e eu te peço perdão e desculpas, meu Pai, por estar fazendo muito pouco pelo teu evangelho. Abençoe a cada um dos quatro cantos desta terra. E que amanhã, Senhor, e que essa semana seja uma semana de reflexão, assim como todos os dias do ano. Eu te peço, Pai, abençoe a cada um neste momento. Dê a nós a cura carnal e espiritual, como o Senhor me ensinou a falar. Obrigado, Jesus. Abençoe os moradores nos quatro cantos desta terra. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Semana Santa, a Páscoa, é momento de reflexão sobre Jesus Cristo. Não é momento de comer ovo de Páscoa e ficar ensinando seu filho. Antes de você dar um ovo de Páscoa para seu filho comer, fale para ele de Jesus. Fale para ele de Jesus. Antes de você dar um ovo de Páscoa para seu neto, fala de Jesus primeiro. Aquele que deu a vida por você, por ele, por nós. Aquele que sofreu por nós sem nenhuma mácula. Estão criando os filhos sem ensinar, sem dizer quem foi Jesus. Eu agradeço tanto, Deus, por o Senhor ter me resgatado desse mundo. Obrigado, Senhor. Cuide da minha família, cuide de toda a minha família, dos meus filhos, meu neto, nora, irmãos, toda a parentela. Cuide dos meus amigos, Senhor, que são pouquíssimos, mas que valem ouro. Abençoe a cada um deles, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A tua vitória tem sabor de mel. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem nova ao amanhecer. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus.